Glória a Deus. Bom dia. Glória, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Oi, mãe, bom dia. Tô arrumando aqui. Bom dia. Glória a Deus. Deixa eu montar aqui. Acho que agora vai. Eita, o cabelo ficou. Vamos iniciar orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar então orando ao nosso Senhor, agradecendo a Ele. Bom dia, Michele. Vamos agradecer ao nosso Pai. Senhor Jesus, bom dia. Quero agradecer ao Senhor, porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos acordou no dia de hoje e por isso estamos aqui, por isso estamos alegres. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai, de maneira profética por esta semana. Agradecer ao Senhor porque eu creio que durante esta semana coisas extraordinárias vão acontecer. Coisas lindas, eu creio, Pai, que o novo de Deus nos alcançará. E hoje é um dia perfeito para isso. Obrigada. Obrigada por confiar em nós. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza em todo o tempo. Que tudo que nós viermos a fazer hoje seja feito para a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então vamos iniciar. Porque eu já estou atrasada, né? Hoje eu me atrasei. Perdi o horário. Vamos então para Marcos. Hoje, capítulo 11. Olha, estamos chegando no fim. Então, essa semana nós terminamos, vamos terminar Marcos para começar Lucas. Marcos é até o capítulo 16. Então, sexta, né? Sexta. Ai, acho que tem um 14, que é muito grande. Tem um que é o maior capítulo desse evangelho. Eu não sei se nós vamos conseguir fazê-lo todinho num dia só. Quer ver? 72 versículos. Será que vamos conseguir? 14. Mas bora lá, né? Bora pro hoje. Marcos, capítulo 11, tá escrito assim, sobre a entrada triunfal de Jesus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Oh, glória! Pera, o negócio caiu bem aqui. Ai, gente, vai dar certo. Ô, Jeová Jireh. Acho
que agora vai. Vamos. Pronto. O Senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Tá, vamos lá. Então aqui, eu quero começar falando sobre uma ordem que 2 desses discípulos receberam. E eu quero falar com vocês sobre a atitude deles. Então, ao receberem uma ordem de Jesus, eles imediatamente decidiram obedecer. Eles imediatamente escolheram obedecer ao Senhor. E aí, então, nós vamos ver que debaixo, quando decidimos andar debaixo do propósito de Deus, o Senhor nos guarda, o Senhor provê, o Senhor nos direciona. Como assim, Carol? Eles estavam caminhando para que o propósito se cumprisse. E qual era o chamado deles para aquela hora? Serem usados para pegarem o jumentinho. E aí, então, o que nós estamos vendo? Quando Jesus, ele dá a eles uma ordem para ir, mas ele também prepara todo o caminho. Sabendo de tudo o que iria acontecer, Jesus já prepara eles. Olha, se vocês encontrarem alguém pelo caminho e essas pessoas perguntarem a vocês o que vocês estão fazendo, vocês vão dizer: o meu Senhor precisa desse jumentinho. Ele usará e logo ele voltará, né? A devolver o jumentinho, logo voltará. E exatamente assim aconteceu. E aí eu quero perguntar para vocês: isso é coincidência? Não. Mas é o quê? Quem me conhece sabe. É Jesuscidência. Jesuscidência. Como assim? Ele continua cuidando de todas as coisas. Ele continua guardando a todos nós. Então, dentro desse propósito dele, debaixo dessa vontade, quando andamos debaixo da mão do Senhor, mas dentro desse propósito dele, o propósito nos guarda. Há uma palavra e essa palavra, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos alimenta, ela nos sustenta a permanecermos de pé. E o que cabe a nós fazermos? Obedecer às instruções que já nos foi dado. Porque uma coisa eu aprendi: ele só nos dará uma nova ordem, uma nova direção, se primeiro nós obedecermos aquilo que já temos como comando. Então, o comando número 2 vai vir quando o comando número 1 for obedecido. E esse é um ponto difícil para nós, porque dentro da nossa humanidade, uma das coisas que nós queremos muito,
saber de todo o processo, saber de todo o caminho. Tá, eu vou. Mas e aí, o que isso vai acontecer? E depois que eu obedecer isso, o que vai acontecer? E depois, como que vai ser depois? Nós queremos saber todo o processo. Nós queremos saber toda a caminhada. E eu vou falar com vocês. Às vezes, se soubéssemos de todo o processo, não daríamos o primeiro passo. Não daríamos, porque teríamos medo. Você já pensou se fosse para você o chamado de uma morte de cruz? Já pensou se o nosso fim estivesse escrito e fosse uma morte como a de Jesus, aonde eu ia ser entregue, eu ia ser julgado, cuspido, como lemos ontem, quando ele avisando para os discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios, e eles julgarão, cuspirão, zombarão dele. Já pensou? Se você soubesse que, vamos colocar assim, final do ano, isso vai acontecer. E aí você vai se aproximando. Como é que você agiria? Muitos de nós sairíamos correndo. Muitos de nós abandonaríamos, porque enxergaríamos o nosso sofrimento. Mas nós estamos vendo alguém que entende a importância, que é Jesus, de cumprir com aquilo pelo qual ele veio para cumprir. Jesus veio para essa missão. Jesus não precisava de poder. Ele está obedecendo para depois receber poder de Deus. Não, muito pelo contrário. Para vir cumprir com esse propósito, ele teve que abrir mão de todo o poder que ele já tinha, de toda a glória que ele já tinha. Ele teve que abrir mão de vestes reais, de um corpo glorificado que tinha ali no céu, para ele se submeter a vir como um bebê. Gente, vocês têm noção que o Criador do mundo, né, Jesus estava na criação, aquele que cooperou para a criação do mundo, ele se sujeitou ao processo humano de ter vindo como um bebê. Jesus se submeteu ao processo de se sujeitar, de ter que, para sobreviver, se alimentar de um peito de uma mulher. Teve que se submeter até que ter o seu bumbum limpo, porque era um bebê. Ele se submeteu a tudo isso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo. Ele já era o Filho do Deus Altíssimo, sempre foi. Ele se despiu de toda a sua glória para se submeter aos processos humanos, para cumprir com o seu propósito. Então não ache você, não seja inocente ao ponto de achar que você possa ter ou estar sofrendo mais do que Jesus. Ele participou de todo esse processo humano. Ele participou. Ele se sujeitou a todo esse processo humano. E muitas das vezes nós estamos fugindo dos nossos, que são doloridos em alguns momentos. É como eu falei ontem de ontem, não lembro. É uma fase difícil, que pode demorar dias, semanas, meses, anos, eu não sei. Mas é uma fase. O propósito de Deus
nunca foi te colocar num deserto eterno, numa vida de sofrimento. Não. O propósito de Deus é sim nos fazer passar por tempos difíceis. Por quê? Porque são nesses tempos difíceis que nós somos moldadas, que a nossa fé é submetida a um amadurecimento. Gente, a única coisa que cabe a nós fazermos nesses momentos difíceis é descansar com fé. É só. Para mim, é o ponto mais difícil. Para mim, a coisa mais difícil é o descansar. Porque enquanto Deus está falando, jejua, sobe monte, acorda de madrugada, faz isso, faz aquilo, eu estou em movimento. Então, eu estou ocupada numa grande obra, e aí eu nem vejo os dias se passando. Então, logo, mas às vezes existem momentos que a única coisa que nós vamos precisar fazer é deixar Ele fazer por nós. E aí é difícil, principalmente para você, se você for como eu, impaciente, de querer as coisas. Deus, me fala logo o que é que eu tenho que fazer para o jogo mudar de fase, para a coisa passar logo. Só que aí nós não estamos vendo que enquanto Deus não está mudando a situação ao nosso redor, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos mudando. Porque eu vou falar. Todas nós ainda temos muito a melhorar. Todas nós ainda temos muito a melhorar. Eu vou falar. Nós não somos moldadas em tempos fáceis. Não. O homem nunca cresceu em tempos fáceis. Tempos difíceis constrói homens fortes. Gente. E uma coisa você vai começar a entender. Se não tá te matando, tá te fortalecendo. Se não está te matando, está te fortalecendo. Glória a Deus. Bora continuar? Jesus purifica o templo. Versículo 12. Alguém escreve? Comenta aí para mim, Marcos 11. Esqueci de fixar. Marcos, capítulo 11. Agora, bora, versículo 12. Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Obrigada, Gessi. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto
que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Então, nós vamos aqui perceber, primeira coisa, sobre aquela figueira. Nesse versículo, não fala, nesse evangelho, não descreve. Mas nós lemos já no evangelho de Marcos, quando ele vai falar também sobre esse momento, sobre essa figueira, que quando Jesus ele olha e ele não encontra frutos, e ao declarar esta palavra, ninguém mais comerá do seu fruto, essa figueira seca imediatamente. Por quê? O problema é quando nós damos a aparência, mas não damos fruto. Como assim, Carol? É quando nós estamos tão preocupados, porque isso não é para Deus. Você não está querendo mostrar uma aparência para Deus. Nunca é. Nunca é. Por quê? Porque Ele sabe verdadeiramente quem nós somos. Mas nós fazemos isso vestindo uma capa, colocando ali uma aparência. Para quê? Para homens. Sempre. Sempre. Então, e isso fazemos por medo de rejeição, por medo de abandono, por medo de crítica. Não sei qual é o seu medo. Existem diversos motivos pelo qual nós podemos, em alguns momentos, mostrar folhas, mas não mostrar frutos. Mas nós, como cristãs, nós caminharemos na medida que os nossos olhos vão sendo abertos ao entendimento que eu não preciso mostrar folhas. Eu não preciso mostrar uma beleza, algo assim, sabe? Eu não preciso florear uma coisa que, na verdade, eu preciso apenas dar frutos. Frutos. Porque o fruto, ele sempre requer de nós esse processo. Então, a figueira, ela dá fruto o ano todo? Não. Toda a natureza, ela tem as suas estações. Qual que é o problema dela? Foi só não dar frutos? Porque não era o tempo da figueira. Não era. Não era o tempo da figueira dar frutos. Carol, mas se não era o tempo da figueira dar frutos, por que Jesus secou essa figueira e não deixou, e lançou sobre ela essa maldição, né? Ao ponto dela secar imediatamente. Se não era o tempo, por que Jesus fez isso? Porque ela fez o que não estava no seu tempo apropriado de fazer. Dar folhas. O problema dela não foi não dar frutos, porque não estava no seu tempo. E Deus não vai requerer de nós aquilo que não está no nosso tempo. Deus não vai requerer de você hoje aquilo que não está no seu tempo de viver. Mas não dê folhas. Como assim, Carol? Não tente manipular a estação. Não tenta dar seu jeitinho. Não tenta sair ou você mudar a estação que você está inserida. Não tenta. Deus nos colocou dentro de estações, dentro de tempos. E eu vou falar, e não somos nós que definimos a estação. Não é, peraí, de manhã eu defini como vai ser a estação lá fora. É assim que acontece? Ah, não, hoje eu vou sair com blusa de frio.
porque eu quero que hoje seja inverno. Aí não, hoje eu vou sair de regata, porque eu quero que hoje faça calor. É assim que funciona? Não somos nós que ditamos a estação. Não são a nossa roupa, a nossa folhagem que grita a estação. Não. É a estação que dita a nossa roupa. É a estação que dita o nosso comportamento. E eu gosto muito, eu acho que uma das coisas mais sábias, assim, que Salomão escreveu, e que eu gosto muito, é quando ele determina em Eclesiastes, no capítulo 3, e ele vai falar assim, olha, e não há nada novo debaixo dos céus. E aí ele começa a trazer sobre a questão do tempo. Ele vai falando sobre o tempo. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de abraçar, há um tempo de deixar de abraçar, há um tempo de plantar, há um tempo de colher o que se plantou, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Ele vai falar que há um tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo dos céus. Então, nós estamos sujeitas a determinadas estações. Só que, por mais uma vez, eu quero te lembrar, as estações passam. Não existe inverno o ano todo. Não existe primavera o ano todo, verão o ano todo, outono o ano todo. Existem as estações. E o nosso papel é nos enquadrar dentro desta estação. É entender aquilo que Deus quer para nós. Porque como ele amaldiçoou o figo, ele também amaldiçoou os mercadores, ele amaldiçoou aqueles que estavam ali fazendo comércio no templo. Carol, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É quando eu estou tentando tirar aproveito. Sabe, é quando eu estou tentando manipular uma situação. Porque era isso que eles estavam fazendo. Gente, o problema não era vender, propriamente dizendo. Não era vender. Porque sempre existiu o comércio. O comércio já existia ali no tempo de Jesus. Então, as pessoas já vendiam, né, coisas, faziam as trocas. O comércio já existia. Qual que é o problema aqui? É quando eu uso da fraqueza do outro para me beneficiar. E aí o que estava acontecendo, segundo os historiadores, estavam acontecendo duas coisas. Primeiro, a superfaturação. Eles estavam superfaturando os valores, o preço dos animais para sacrifício. Então, era a época, estava se aproximando, nós sabemos disso, a festa da Páscoa. E aí era onde eles entregavam as oferendas ali, né? As ofertas ao Senhor. E aí as pessoas primeiro estavam superfaturando. Então colocavam, geralmente, vamos pensar assim, 10 moedas de prata uma pomba. Aí aqui eles estavam cobrando 25 moedas uma pomba. E a segunda coisa, eles vendiam para
as pessoas compravam, entregavam estes animais aos sacerdotes para que os sumos sacerdotes fizessem o sacrifício, só que eles não faziam. Eles devolviam o animal para ser vendido novamente. Então, o sacrifício não era feito. E aí eles vendiam, sabe? Eles vendiam 2, 3 vezes o mesmo animal. E não faziam ou não cumpriam os ritos dos sacrifícios. Então, havia esse comércio de manipulação. E esse é o ponto. E eu não posso superfaturar o que eu faço por causa da dor do outro. Então, em tudo que nós venhamos a vender, nós não podemos usar da fragilidade das pessoas para superfaturar com alguma coisa. Por exemplo, lembram na época da Covid, onde estava o lockdown, aquelas coisas todas. E o que estava acontecendo? A superfaturação, o preço de muitas coisas estavam drasticamente assim, dobrava o valor. Dobrava o valor. E não só, por exemplo, vamos pensar da gasolina. Vocês viram quanto que o preço da gasolina aumentava? Ai, Carol, era por inúmeros fatores. Eram. Só que, por exemplo, o dono do posto, que já tinha uma gasolina que ele tinha comprado, vamos pensar, por R$2 o litro. Ele já estava ali. E estava vendendo antes a R$5. Então, vamos pensar, ele comprou a R$2 para vender por R$5. E aí foi dado ali o anúncio de que tudo ia aumentar. Então, agora, o litro da gasolina não vai ser mais 2, vai sair daqui agora por R$4. Só que ao invés do dono vender tudo que ele tinha, comprei por 2, não, então eu vou vender por 5. Enquanto esse daqui eu ainda vou vender por 5. Não. Mas ele começa já a vender por 8, 9. Lembram? Teve lugares que chegou a R$11 o litro da gasolina. E aí, o que acontece? Eu pego aquele litro que eu comprei por 2 e tô vendendo ele a 10, a 11. Eu não sou justa naquilo que eu tô fazendo. E esse é o problema, gente. Então, em tudo que vocês estiverem fazer, lembrem-se que Deus preza muito pela justiça. Muito pela justiça. Aqui a passagem da figueira, de outra, né? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Não creiam que vão receber. Creiam que você receberá. Não. Por isso é tão importante nós cuidarmos da versão da Bíblia que nós estamos lendo, tá? Você precisa tomar cuidado com versões de Bíblias, porque existem algumas versões que elas distorcem
o evangelho, distorcem a palavra de Deus. Então, você percebe que há diferença quando eu vou traduzir a Bíblia e está escrito que Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que vocês receberão. É diferente de creiam que já o receberam. Por exemplo, Salmo 128. Para você, Salmo 128. Ali, nesse salmo, você vai encontrar o padrão, o que Deus pensa é o padrão perfeito de Deus para a família. Se você tem uma família, você vai entender. Se você é casada e tem filhos, pegue Salmo 128 e alinhe a sua casa em oração naquele salmo. Salmo 128 vai trazer o padrão de Deus para a família. É 128? Eu acho que é mesmo. Deixa eu olhar. 128. Cadê? Sim. Que começa falando sobre o marido, depois fala sobre a esposa e depois fala sobre os filhos e o que Deus pensa para todos. Então, qual é o pensamento de Deus acerca do marido? Que ele é feliz e teme ao Senhor, que anda os seus caminhos, que comerá do fruto do seu trabalho, ele será feliz e próspero. Ou seja, nas mãos do homem a prosperidade. Então, o que nós precisamos entender? Já estou fugindo, né? Mas deixa eu encerrar aqui. Então, o que nós vamos entender aqui? A mulher, ela pode ser próspera? Pode. Mas quando você entender o poder da unidade do casamento e você se sujeitar ao seu marido e você entender que quando ele te abençoa, ele está te habilitando na esfera emocional como na esfera física para você viver a prosperidade. A riqueza está sujeita às mãos do homem. A prosperidade está sujeita à mão do homem. Da mulher. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Por exemplo, tem algumas outras versões da Bíblia que vai falar que a mulher é essa videira frutífera que está aos arredores da casa. Percebe que é uma versão totalmente contrária ao que está aqui? Porque é uma videira frutífera dentro, no meio da sua casa. Frutífera. Então, o que acontece, Carol? Como que um casal, de fato, prospera? Quando ele entende o que está escrito aqui no Salmo 128. O homem tem nas suas mãos, ou seja, ele é próspero. A sua palavra, assim como ele diz, assim será. Só que ele não faz sozinho. Ele não é próspero sozinho. Por quê? Porque ele precisa de uma videira frutífera. Então, qual que é o papel do homem? Lançar a semente. Qual que é o papel da mulher? Frutificar. Frutificar. Então, o que acontece de forma natural? O homem coloca a sementinha na mulher e a mulher gera. E a mulher gera. Esse é o propósito para um casamento de sucesso. É você entender isso. Por isso, submetam-se aos seus maridos. Busquem nele uma palavra de direção, uma palavra de prosperidade.
E vocês, né, e aos maridos, entendam que vocês não têm o poder de gerarem. Por isso, uma auxiliadora idônea lhes foi dada para gerar, para frutificar, para multiplicar. Aquela uma semente que você lança, ela multiplica. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso poder. Carol, eu não sou casada. E aí? Como que eu faço? Se eu não tenho um marido para orar, se eu não tenho, né, um marido para declarar, vocês se submetem a esse casamento, a esse noivo que é Jesus. E vocês então, da mesma forma, se sujeitarão a uma palavra profética de Jesus. Tá? Então, aquela que não é casada, né, e já é uma mulher, tô falando de uma mãe solo, de uma mulher, de uma viúva, de uma mulher que esteja separada, e aí ela não tem um marido para lançar uma palavra, mas agora ela se submete ao Senhor, tá? Se submete ao Senhor, para que receba do Senhor essa palavra, e aí você vai germinar ela, e você vai produzir multiplicando ela, tá bom? Tá? Então, a submissão vale para nós, mas essa é a diferença. Aquela que é viúva, solteira, ela é submissa à vontade do pai, dentro do casamento. Já muda. Então, agora, Deus fala com o cabeça da minha casa. O cabeça da minha casa fala comigo, me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá a semente e eu multiplico a semente. Eu faço a semente frutificar. A videira sou eu. Ele é próspero. Ele produz a videira, né? Ele lança ali a semente. Mas quem multiplica somos nós. Essa é a diferenciação. Então, multiplicar, toda mulher tem o poder para isso. Toda mulher tem o poder de gerar. Toda mulher. Por isso que, quando não geramos, nós secamos. Você já viu a expressão de uma mulher que não pode dar luz? O que falam dela? Ela é seca. Ela é oca. Isso vem culturalmente justamente sobre isso aqui, ó. Então, toda mulher, ela tem por uma vocação divina. Você é habilitada por Deus para multiplicar sementes. Você tem uma vocação de Deus. Por Deus, você foi criada para ser essa videira frutífera. E através da sua palavra, a Bíblia diz, e os teus filhos comerão e se fartarão. Temos o nosso chamado, a nossa vocação. Exerça. Quando eu digo chamado, por exemplo, se você não é casada, tem como você gerar filhos? Não. Óbvio que não, né? Então, Carol, o que eu posso fazer? Carol, se Deus não tem pra mim ter filhos, gerar filhos, dar à luz a filhos, o que cabe a mim fazer? E eu vou falar naquilo que eu tô trazendo diante do meu entendimento. Toda mulher nasceu para ser mãe. Toda mulher nasceu para ser mãe. Carol, se eu não quero ter filhos, eu estou pecando? Sim. Você pode não ter a oportunidade de gerar e dar à luz a filhos,
mas você pode adotar. Você pode abraçar causas, tá? A adoção. A adoção por Deus, ela é legítima. Tanto é, nós somos frutos de adoção. O Pai nos adotou por meio de Cristo Jesus. Nós somos adotadas por Deus. Porque nascemos do pecado, não é? Depois de Adão, depois da queda de Adão, nós não estamos sujeitos a isso até Cristo. Porque agora em Cristo nós entendemos a adoção, a filiação. Agora nós somos igualmente filhas de Deus por adoção. Ou seja, eu não vou ao Pai se eu não passar pelo Filho. Não tem. Não tem outro caminho para chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Então, Carol, todo mundo é filho de Deus? Não. Filhos de Deus são aqueles que passam pelo caminho da adoção, que é feito pelas obras de Jesus Cristo. Passa pela cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. Bora terminar? A autoridade de Jesus é questionada. 27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então a Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Ou seja, aquele que não se posiciona, aquele que não dá a Jesus aquilo que ele quer, não terá de Jesus aquilo que você almeja. Então, primeiro, eu respondo a uma pergunta de Jesus. E depois, ele responde as minhas. Como assim, Carol? Não entendi. Primeiro, então, eu digo sim ao chamado de Jesus. Primeiro, eu respondo. Já há uma voz ecoando. A Bíblia fala que nós fomos criados com a eternidade dentro de nós. Todos nós desejamos a eternidade. Todos nós desejamos isso. E isso se manifesta em várias religiões, tá? Em várias religiões isso existe. E vocês percebam que ele colocou isso em nós. Então, primeiro nós correspondemos a essa pergunta. E depois, então, ele vem respondendo as nossas perguntas. Eu não sei se vocês acreditam em arrebatamento, em visões. E eu me recordo, bem no início ali, no primeiro ano da minha conversão, nos primeiros meses da minha conversão, quando eu disse sim para Jesus, quando eu disse sim para esse chamado dele, né? De ser filha, de ser filha. Depois, a minha primeira experiência espiritual foi um arrebatamento.
e eu, em sonho, fui arrebatada a ter um encontro com Jesus. Não via ele, não via o seu rosto, mas eu via as suas mãos. Eu via as suas mãos e eu via uma grande luz, uma grande luz, uma grande luz. Eu sabia que era um corpo humano, tá? Porque a Carol está na Bíblia, é óbvio que tá. Então, no corpo humano, mas com uma glória indiscutível. E aí, ele estava sentado debaixo de uma árvore linda, linda, linda. E tinha um banco de madeira. Gente, eu tenho tanta vontade de ter uma casa, de ter uma árvore e de fazer justamente como esse banco. De ter esse lugar dentro da minha casa. Eu tenho muita vontade. É um grande sonho meu. E ele já estava sentado nesse lugar e eu chegava até ele. E eu ia até ele e ele me chamava para me sentar no colo dele. E aí eu sentava no banco e eu deitava a minha cabeça no colo dele e eu via as mãos dele fazendo carinho em mim, passando a mão na minha cabeça e ele dizendo, e ele falava, eu lembro exatamente como se fosse hoje. E isso há 14 anos atrás. E a primeira coisa que ele falava para mim era que eu precisava de ter calma. Se acalme, minha filha. E ele começava a conversar comigo e ele falava para mim, eu tô aqui e hoje eu vim para trazer essas respostas. O que é que você quer me perguntar? Na época, eu vim para o Evangelho porque eu queria a restauração de um namoro que eu tinha na época. Então, eu vim para buscar no Senhor essa restauração, sabe? Até que eu encontrei Jesus. E aí, nesse lugar, eu perguntei. Eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para Jesus foi sobre isso. E eu perguntei para ele, eu falei, Senhor, esse relacionamento é da tua vontade? Se eu pedir ao Senhor para que restaure esse relacionamento, o Senhor restauraria? E aí ele me apresentou pela primeira vez a vontade permissiva da vontade do Pai. E aí ele falou, filha, se você quiser, esse relacionamento pode ser restaurado. Só que não é a vontade do Pai para você. Não é a vontade do nosso Pai para você. E aí ele começou a falar de muitas das coisas que eu já vivi na minha vida e muitas das coisas que eu ainda vou viver. E aí ele começou a falar. Falou, olha, você tem um chamado, você foi separada para um propósito e para viver coisas que você hoje ainda não se vê capaz de fazer. Só que dentro desse relacionamento, lá na frente, ele não te deixará viver o propósito de Deus. E você não poderá viver o propósito de Deus para a sua vida. E aí, então, para que eu cumpra o propósito de Deus na sua vida, vai ter que chegar um momento onde eu vou ter que colher ele. E eu já tinha perdido um namorado que já tinha morrido. Então, conhecendo a dor de perder um namorado, né, ali, na hora eu falei, não, Senhor, eu abro mão, então. Eu abro mão desse relacionamento. E aí eu fui perguntar, né, muito inocente, eu fui perguntar ao Senhor, falei, Senhor, mas o Senhor tem para mim um casamento?
E ele falou: tenho, filha. Tenho para você uma família. Você foi chamado para ser... E aí ele foi falando de algumas coisas que ainda não aconteceram. Eu não vou falar do que ainda não aconteceu. Mas... E aí ele foi trazendo muitas coisas. E todas as vezes que eu vejo isso daqui, eu leio, eu me lembro disso. Que quando nós damos a resposta a Jesus, ele depois responde às nossas inquietações, ele sempre vai nos dar. Ele sempre vai acalmar o nosso coração. Ele sempre vai trazer paz ao nosso coração, mediante as nossas respostas. Então, talvez você está querendo respostas, mas talvez nessa circunstância que você está vivendo, talvez é necessário que primeiro você dê uma resposta a ele. Talvez seja necessário você dizer: tá bom, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Tá bom, Jesus, eu paro de lutar contra. Tá bom, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Eu tenho muita dificuldade de esperar, mas amém. Se o Senhor quer que eu espere, amém. Eu vou esperar no Senhor. E aí a sua resposta, a resposta que você dá a Deus, a resposta que você dá a Jesus, dará a você respostas depois. Sempre é assim. Na medida que você responde a Jesus, ele responderá a você. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita certeza. Eu não sou mais amada por ele do que você. Não sou. Se ele fala comigo, se ele se manifesta a mim, e eu sempre desejei isso no meu coração. Uma das coisas que, por ter vindo de outras religiões, por já ter passado por outras religiões, eu sempre falei para o Senhor, quando eu cheguei no cristianismo, na igreja evangélica, uma das coisas que eu falei para Jesus... Ai, peraí que eu tenho que pegar meu carregador. Uma das coisas que eu falei para Jesus em oração, eu falei para ele, Senhor, eu passei pela igreja católica e na igreja católica eu conheci um padre que falava de uma verdade, ele atestava que aquilo dali era uma verdade, e existiam pessoas que afirmavam ter vivido milagres através daquela verdade. E depois, eu passei de maneira muito rápida, mas passei pela Umbanda e eu ouvi um pai de santo. E esse pai de santo, ele falava sobre algumas verdades, ele trazia isso. Ele falava, isso aqui que é a verdade. E é muita coisa relacionado até a um certo evangelho, viu? E aí, lá, eu vi pessoas atestarem o que ele estava dizendo e falaram que viveram testemunhos através daquela verdade. E aí, então, tinham pessoas atestando. Agora, eu estou numa igreja evangélica e tem um pastor pregando também uma verdade. E tem pessoas que testemunham acerca dessa verdade. Até hoje, eu não estou vendo nada de diferente do que eu sempre vi. Só que agora
eu escutei algo que eu ainda não tinha escutado na Igreja Católica, nem na Umbanda, de que o véu havia sido rasgado e eu podia ter acesso diretamente ao Senhor. Então eu não precisava ir a um santo tal, rogar por um santo tal, por um santo tal. Eu não precisava mais ter que me consagrar a uma entidade tal para ter proteção. Eu não precisava mais de uma entidade. Pela primeira vez eu escutei que eu tinha acesso direto ao Senhor. E eu tô aqui. Só que eu preciso saber se o Senhor é real e se agora eu estou no lugar certo. Então, eu não quero que seja por intermédio de ninguém. Que não pode ser a intermédio de um pastor, de alguém. Não. Se o Senhor existe, não sei como, se manifesta para mim. Se manifesta para mim de alguma forma, se manifesta para mim. Agora eu escutei que eu posso acessar o Senhor. Então, se manifesta para mim. E aí eu falei, né? Falei, olha, eu tô aqui para viver esse evangelho, se ele for uma verdade. Eu entrego a minha vida ao Senhor, se isso daqui for uma verdade. Se verdadeiramente o teu espírito opera nesse lugar, se é verdadeiramente aqui que o Senhor me quer, eu preciso dessa resposta. Eu tô pronta para dizer sim, mas eu preciso dessa resposta. E aí, algumas semanas assim depois, eu tive esse arrebatamento, onde eu vi Jesus, de uma forma gloriosa. Eu sei que é Ele, eu sei o que eu vivi. Eu não sei se você acredita, mas eu sei do que eu vivi. E é por isso que há 14 anos eu vim para o Evangelho e nunca mais saí. Entre altos e baixos que tive, eu entendi que não tem outro lugar que tem vida senão em Jesus. E por isso falar dele me emociona, por isso falar desse relacionamento me emociona. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu não sou mais especial do que você que está me vendo. Ele não tem um amor especial por mim que não tenha para com você. Eu não sou mais especial do que você. Eu não sou mais extraordinária do que você. Não. Então, se você buscá-lo de todo o seu coração, você encontrará. Se você desejá-lo de todo o seu coração, você o encontrará. Deseje isso, alimente isso, peça ao Senhor isso também, porque não há dons, não há profecias, marido, filho, amigos, nada te firma no Evangelho se não for Jesus. Nada. Se você não conhecer a verdade, você não será liberto. E não sendo liberto, você pode se afastar. Você pode dizer não a ele. Então, busquem de todo o seu coração e acreditem que ele se manifestará a vocês. E vocês não precisam fazer isso em uma igreja. A igreja não é um caminho, tá? Não é. O caminho é Jesus. Um pastor não é um caminho. Não. Você, indiferente de como esteja a sua vida, indiferente, congregando ou não, indiferente, você pode
fechar a porta do seu quarto, com seu coração em sinceridade, dizer ao Senhor: Pai, estou aqui, uma pecadora, mas eu ouvi falar que o Senhor me quer. Eu ouvi uma moça me dizer que o Senhor me deseja e esse véu foi rasgado. E eu não preciso de um pastor para me levar ao Senhor. Eu não preciso de uma liderança para me apresentar ao Senhor. Eu posso agora adentrar ao Santo dos Santos e ter um relacionamento pessoal com o Senhor, sem precisar de religião para isso. Se manifeste a mim. Eu estou dizendo sim ao Senhor. Entregar ao Senhor toda a minha vida, tudo, 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 tudo. Se manifeste a mim. Gente, eu não consigo acreditar que Ele não vai te responder. Mais uma vez, eu não sou mais especial do que você. Se Ele me respondeu, Ele também responderá a você. Por quê, Carol? Porque você está dizendo? Não, porque está escrito que todo aquele que o buscar, o encontrará. Então, a primeira coisa que você deve buscar não é sabedoria na palavra, dons ou qualquer coisa nesse sentido. Busque saber se ele é real. Busque de verdade conhecer Jesus. Busque de verdade o encontro com Jesus. E para isso, você não precisa de religião. Você não precisa de uma igreja. Você não precisa de um pastor. De um padre, Não. Não precisa. Ele não se manifesta através de uma igreja. A igreja é o aglomerado, deveria, né? Ser o aglomerado, o ajuntamento de quem conheceu Ele no seu secreto. Então eu não posso ir para a igreja para conhecer Ele. Não. Porque lá você vai conhecer por muitas vezes até algo que é contrário a Ele. Só que você só vai saber se é verdade ou não aquilo que você vai encontrar dentro de uma igreja. Porque tem igrejas que pregam em Jesus de várias formas. Você só vai saber aonde é a verdade, quem é a verdade, aonde a verdade está, se você no seu quarto buscar Ele. Não negligencie isso. Não negligencie isso. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E tudo aquilo que for pregado ao contrário disso é mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Creio que depois desse encontro, ele te conduzirá a um lugar. O congregar é bíblico. Não é fácil, mas é prazeroso. E você conseguirá estar e fazer parte do corpo dele quando primeiro você reconhecer o seu cabeça. Tá bom? Obrigada por hoje, todo mundo que aqui ficou. Como eu não fiz a live ao vivo pelo YouTube, eu vou deixar salvo essa live aqui no Instagram e por alguns momentos, tá? E aí depois eu vou colocá-la no YouTube e vai ficar salvo no YouTube, tá bom? Mas aí, compartilha, me ajuda fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no meu canal, para que a gente consiga acessar mais vidas, para que esse evangelho, sem peso, sem um verdadeiro evangelho, chegue a pessoas e que elas consigam se libertar de muitos julgos e pesos que não são de Deus.
para nossa vida. Tá bom? Beijo e uma excelente semana para todas. Beijo.